E aí, pessoal, como é que vocês estão? Já se pegou pensando se a sua vinda ao mundo foi só mais um dia na história, uma simples data no calendário? Já parou para se perguntar se o número do seu nascimento, o dia em que você deu o seu primeiro grito, carrega uma espécie de assinatura, um segredo que insiste em se manifestar? Pois é, Carl Jung, o mestre dos labirintos da mente, tinha a pulga atrás da orelha com isso. Ele dizia que o universo não brinca de dados. Acredita que, por trás das nossas vidas, rodam padrões invisíveis, ciclos que, em silêncio, tecem a tapeçaria da nossa jornada. E o nosso nascimento, saca só, é o ponto de partida desse fio, a marca de caneta do universo na nossa pele. Por isso, se você tem essa curiosidade acesa e quer entender mais dos meandros da sua própria história, cola aqui e se inscreve no canal. Ative o sininho, porque a gente não quer que você perca nada dessa aventura. Bora decifrar esse mistério. A medicina até diz que o nascimento é um evento puramente biológico, a sociedade, uma simples formalidade. Mas, para nossa alma, o nascimento é tipo um carimbo cósmico. É quando o universo faz uma impressão digital energética na gente, um selo, um ciclo. Jung, que não era de ficar de papo furado com misticismo, sabia que símbolos e números são ferramentas poderosas. Para ele, eles são a voz do inconsciente coletivo. O dia em que você chegou, a energia que te recebeu, o pedacinho de céu que te acolheu, tudo isso se juntou para formar um campo de força sutil que, de mansinho, guia seus passos. Não é destino escrito em pedra, não, mas a trilha que a sua alma já tinha desenhado antes mesmo de você aprender a engatinhar. Jung enxergava uma sabedoria ancestral que nos precede, algo que se revela em detalhes que muita gente deixa passar, como a data de nascimento. Afinal, não é por acaso que, na boca do nosso aniversário, sentimos algo diferente. Uma preguiça sem nome, uma nostalgia que aperta o peito, um chamado para a introspecção. É a nossa alma lembrando. Ela sabe que ali, naquele ponto do tempo, um ciclo está fechando a porta para que outro se abra. A vida, para Jung, era como uma semente buscando florescer, um caminho de individuação para que a gente se torne o que já é, lá no fundo. E o dia em que a gente nasce é a primeira faísca desse percurso. Você não veio ao mundo naquele dia por uma simples questão de sorte. Existe um porquê. E talvez, só talvez, neste momento, você esteja começando a ouvir o que aquele dia tem a te dizer. Enquanto para muitos nascer é o começo, para Jung era a continuação de uma jornada que já vinha de longe e que só agora, naquele instante, ganhou um corpo para se manifestar. O nosso nascimento não foi um lance aleatório, uma jogada de dados. Ele aconteceu dentro de um campo de símbolos. O número do seu dia de nascimento, então, é o eco dessa passagem, um reflexo do que já existia muito antes da sua primeira respirada. Jung acreditava que cada vida tem um mapa secreto e que ele pode ser lido nos símbolos que nos cercam, como os sonhos e, claro, os números. O número do seu dia de nascimento carrega um conjunto de significados. Não é porque alguém decretou isso, mas porque a psique coletiva, aquele mar de ideias que todos compartilhamos, carrega associações que vêm de séculos e que continuam a nos moldar. Alguns números remetem à ação, outros à paz interior. Uns trazem cura, outros grandes mudanças. Não é uma lei fixa, mas uma língua simbólica. E a alma, meu amigo, é fluente nela. Já notou como algumas pessoas vivem em uma sintonia perfeita com o tempo, enquanto outras parecem sempre em desacordo? Jung dizia que o sofrimento emocional, o vazio que nos assombra, muitas vezes aparece quando a gente se distancia do nosso ritmo natural. E a gente pode começar a decifrar esse compasso, olhando para o dia em que o filme da nossa vida começou. O dia do seu nascimento não é só um quadradinho na folha do calendário. É um portal invisível, um ponto no tecido do tempo. Ele traz consigo um chamado. E quando a gente finalmente presta atenção, a vida ganha uma nova cor. Começamos a entender por que certas fases se repetem em torno do mesmo mês, por que alguns números te perseguem, porque você se sente inabalável em uma época
e mais frágil em outra. Jung dizia que o inconsciente é o maestro que organiza a vida em ciclos, e o nascimento é o ponto de partida de toda essa orquestra. Escutar o que esse dia tem a te dizer não é coisa de louco. É afinar o seu ouvido com a melodia profunda da sua alma. Você já reparou como todo ano, na virada do seu aniversário, a coisa muda de figura? Pode ser um ânimo diferente, uma vontade de se isolar, uma sensação de que as coisas estão em ebulição, ou até eventos marcantes que insistem em acontecer naquela mesma época. Jung chamava isso de ritmo psíquico, os movimentos profundos da alma que se repetem em ciclos, implorando por uma renovação. O inconsciente, ele dizia, não usa relógio, ele sente o tempo em símbolos. E o aniversário para a alma não é só um bolo e parabéns. É uma travessia, o ponto onde uma espiral de aprendizado se fecha para que outra se inicie. É por isso que muitas vezes as pessoas ficam mais sensíveis ou mais introspectivas no mês em que nasceram. É como se algo estivesse no ar. Porque está. Jung acreditava que, a cada ano, a gente dá um passo a mais em direção ao que a nossa alma veio aprender. O aniversário é como um lembrete sutil disso. Um ciclo se finda, outro começa, e a alma sabe, mesmo que a mente ainda não tenha pego o recado. Não é coincidência que certas pessoas terminam relacionamentos, mudam de casa ou recebem notícias bombásticas sempre na mesma época do ano. Não, isso é um padrão simbólico. A nossa psique trabalha em espirais, e a data do nascimento é o epicentro de cada uma dessas voltas. Se você observar a sua vida com mais atenção, vai ver que certas lições te dão um olá de tempos em tempos. Certas dores voltam, e certos aprendizados se repetem, até que a gente finalmente os absorva. Jung dizia que o que a gente não encara, o que a gente empurra para debaixo do tapete, volta na forma de destino. O que se repete perto do seu aniversário pode ser exatamente isso. Uma parte sua, pedindo, implorando, para ser vista e compreendida. Talvez aquela sensação de que algo está por vir não seja só imaginação. Talvez seja a sua alma dizendo, olha só, chegou a hora de mais uma volta. É tempo de soltar as amarras, de reconhecer quem você se tornou e de seguir em frente. E se você aprender a ouvir essa voz, a vida começa, aos poucos, a fazer sentido. Os números na visão de Jung não são apenas quantidades, eles são qualidades simbólicas que se conectam com a nossa consciência coletiva. Desde as civilizações mais antigas, os números foram carregados de significado, associados a forças espirituais e arquétipos profundos. Para Jung, isso não é superstição, é a língua da nossa psique. O número do seu dia de nascimento pode parecer um mero detalhe, mas para a sua alma ele carrega uma melodia, uma tendência. E não estamos falando de adivinhar o futuro, mas de usar os números como símbolos vivos, portas que se abrem para um significado mais profundo da sua própria história. O 1, por exemplo, fala de começo, de identidade, de liderança, a centelha que dá início a tudo. O 2 traz a dança entre o eu e o outro, a sensibilidade, o encontro. Já o 3 é o número da criatividade, da expressão. O 4 é a base, a disciplina. O 5 é a liberdade, a mudança constante. O 6 simboliza a harmonia, a responsabilidade com o outro. O 7 é a introspecção, a sabedoria que brota no silêncio. O 8 é o poder, a materialização das escolhas. E o 9 é o fechamento de um grande ciclo, o momento de amadurecer e entregar. Esses símbolos não são só ideias soltas. Eles tocam algo dentro de nós, algo que reconhece, mesmo sem entender. Jung dizia que a alma reage a esses símbolos com sentimentos. Muitas vezes, o número do seu nascimento é como um espelho da sua jornada. Se você nasceu no dia 3, talvez a expressão seja o seu chamado. No dia 9, talvez sua vida seja sobre grandes finais e novos começos. Mas entenda, nada disso é uma prisão. É uma pista. A alma não segue mapas rígidos. Ela dança com padrões invisíveis. E os números, para Jung, são a trilha sonora dessa coreografia. Ao olhar para o seu dia de nascimento com um olhar simbólico, você não descobre um futuro pré-definido, mas sim uma porta para se entender melhor. Porque o que está naquele número
é parte do que pulsa em você. Jung dizia que, quando a alma se desalinha do seu próprio ritmo, ela adoece, não de um jeito físico, mas de um jeito mais sutil, com um vazio, uma repetição de erros, escolhas sem sentido. É como se a pessoa vivesse fora de compasso, sendo arrastada pela correria do mundo, esquecendo o tempo que pulsa lá no fundo. E isso começa quando a gente ignora os nossos próprios ciclos, em especial aquele que se iniciou no dia em que nascemos. Esse dia, que parece apenas uma data, é uma assinatura energética, a melodia da sua jornada. Quando você ignora isso, não há castigo, mas desencontro. Você começa a se cobrar por coisas que não te pertencem, a se comparar com outras trilhas, a se forçar a viver em ritmos que te afastam de quem você realmente é. Jung acreditava que há uma sabedoria no modo como os ciclos se repetem, e que, ao ouvi-los, você começa a sacar por que alguns momentos da sua vida foram tão pesados e outros tão leves. O ano que te botou de joelhos talvez tenha sido o final de um ciclo ligado ao seu nascimento. Aquela fase de luz e reencontro talvez tenha sido a sua alma voltando para o próprio eixo. E os meses que mais te testam talvez coincidam com a época do seu aniversário. Não é superstição. É a língua simbólica da alma. O que acontece quando você vive ignorando tudo isso? Você corre mais do que precisa. Toma decisões que parecem certas, mas te esvaziam por dentro. Se cerca de pessoas que não te tocam. Vive, mas não sente. Jung dizia que a maior dor de uma pessoa é o distanciamento de si mesma. E reverter isso começa com pequenas coisas. Um olhar mais atento para o seu próprio tempo. Um respeito pelo que pulsa dentro de você, mesmo que o mundo lá fora te diga o contrário. Você pode ter esquecido o que seu dia de nascimento significa, mas sua alma não. E o convite talvez seja este: voltar a escutar, voltar a sentir, voltar a se alinhar com o que já era seu desde o primeiro dia. Jung dizia que quando a gente começa a ouvir a alma, ela nos mostra o caminho. Não com placas gigantes, mas com sensações leves, com sincronicidades, com uma tranquilidade que, de repente, encontra um lar dentro de você. E é exatamente isso que acontece quando você se reconecta com o ciclo do seu nascimento. Você começa a perceber que há momentos certos para agir e outros para se recolher. Passa a sentir que existe um ritmo único, que talvez não seja o do mundo, mas que sempre conversa com o seu coração. Algumas pessoas relatam que quando param de ignorar a data de nascimento como um símbolo, as coisas começam a mudar de verdade. Sentem mais energia perto do aniversário ou uma necessidade maior de silêncio e reflexão. Outras notam que certos padrões se repetem ano após ano. Relacionamentos que terminam na mesma época, conflitos que reaparecem, uma sensação de renascimento que surge sem explicação. Jung via isso como uma dança entre o inconsciente e o tempo, uma coreografia simbólica que a alma tenta manter, mesmo quando o ego quer seguir outro passo. E o mais bonito é que, ao se reconectar com esse ciclo, a vida fica mais leve. Você começa a tomar decisões que fazem mais sentido para a sua essência, a sentir quando um sim é de verdade ou só uma tentativa de agradar. Você para de se comparar, porque entende que o seu caminho é único, com uma paisagem e um ritmo só seus. Isso não é isolamento, é libertação. Jung dizia que a individuação é um retorno ao centro, e o seu centro começou no dia em que você nasceu. Voltar para esse ponto não é andar para trás, é relembrar, é dar à sua vida a melodia que ela já trazia, mas que talvez você ainda não tivesse notado. E agora, finalmente, você começa a ouvir. Você não chegou aqui sozinho. Você nasceu dentro de uma história, de uma linhagem, de um campo invisível que já existia muito antes do seu primeiro choro. Jung dizia que todo nascimento é como um ponto de encontro, onde o que veio antes e o que ainda vai ser se cruzam. Quando você nasceu, algo na sua linhagem se moveu. Sua chegada mudou o rumo da história. E o dia em que você nasceu é como a chave desse enredo maior, uma senha simbólica de algo que só você poderia trazer. Jung
Acreditava que muitas das nossas escolhas não são apenas nossas. Elas carregam memórias coletivas, heranças familiares, padrões que querem continuar ou que, finalmente, precisam ser desfeitos. Já se perguntou por que você nasceu exatamente naquele ano com aqueles pais? Nada disso é por acaso. Não como um destino amarrado, mas como o cenário perfeito para uma missão que só a sua alma poderia realizar. Essa missão, muitas vezes, começa com um nome, com uma herança emocional, que se manifesta nos gestos, nos vazios, nas histórias sussurradas da família, e continua no dia em que você nasceu. Esse dia carrega ecos, dores antigas que talvez você veio curar, sonhos que ficaram pelo caminho e que talvez você veio concretizar, silêncios que talvez você veio transformar em voz. Jung dizia que, ao nos tornarmos conscientes, curamos não só a nós mesmos, mas também os que vieram antes e os que ainda virão. E quando você começa a enxergar o seu nascimento com esse olhar, ele deixa de ser apenas uma data e vira um ponto de cura. Você entende que o seu dia carrega mais do que memórias. Ele carrega propósitos invisíveis, perguntas ancestrais que esperam por respostas novas. E talvez só você possa dar essas respostas com a vida que está vivendo agora, com a verdade que está descobrindo, com o caminho que está construindo. Porque, quando você honra o dia em que nasceu, você também honra aqueles que não puderam viver plenamente. E a sua existência se torna um farol que atravessa o tempo. Quando você começa a olhar para o seu próprio nascimento como um símbolo, tudo muda. O tempo já não parece um inimigo que corre à frente, mas um espelho que te mostra o que pulsa por dentro. Jung dizia que a vida de verdade só começa quando a gente sai do automático e começa a escutar o que a alma está tentando nos dizer há anos. E uma das mensagens mais antigas é a do dia em que você nasceu. Reconhecer esse dia não é procurar respostas em outro lugar. É valorizar o que te fez, o que te trouxe até aqui. É sobre entender que você não é só o que viveu, mas também o que carrega em silêncio. Quando você honra a sua própria origem, seu caminho fica mais claro. Você começa a sentir com mais certeza quando algo está em sintonia com você e quando está te afastando de si mesmo. Você aprende a respeitar seus próprios ritmos, a entender por que certos meses te afetam mais, a perceber que há dias em que a alma quer recolhimento e outros em que ela pede expansão. E você se dá permissão para seguir isso, mesmo que o mundo lá fora não entenda. Jung dizia que o sofrimento começa quando o ego tenta controlar o que a alma queria viver em liberdade. E talvez parte da sua liberdade esteja nisso, em reconhecer que o dia em que você nasceu carrega uma história que só você pode ouvir, um destino que não está amarrado, mas que se revela a cada escolha feita com consciência. Não é sobre misticismo, é sobre sintonia. Porque quando você vive em sintonia com o que é seu, as portas certas se abrem, as pessoas certas chegam, e os ciclos se encerram sem dor, mas com sentido. A alma sorri quando você reconhece o seu nascimento como um lembrete de que você está aqui por um motivo, e que esse motivo começa no dia em que a vida te escolheu. A data do seu nascimento não é só uma lembrança no calendário. É um símbolo, um código, uma semente que a cada novo ciclo está pronta para brotar. Jung dizia que a alma nunca esquece quem ela é, mesmo quando a mente se perde. É por isso que, em momentos de calmaria, você sente um chamado, uma sensação que não dá para explicar, uma vontade de mudar, a impressão de que algo precisa renascer. E quase sempre, esse chamado ecoa perto do seu aniversário. Porque cada ano que passa é uma espiral. Cada volta é uma chance de ir mais fundo. Cada data, uma oportunidade de se reencontrar. Você não é só um fruto do acaso. Você é parte de uma dança antiga, de uma arquitetura invisível, onde cada detalhe tem um propósito, até mesmo, e talvez principalmente, o dia em que você chegou ao mundo. Reconhecer isso não é se prender ao que passou, é firmar o pé no presente. É dar à sua existência o lugar sagrado que ela merece. Você pode seguir vivendo como se a data do seu nascimento fosse só um número,
Ou pode começar a ouvir o que ela sempre quis te contar. E se essa conversa tocou alguma coisa aí dentro, se fez sentido para você, me diz. Você já sentiu essa virada de chave perto do seu aniversário? Você escuta algo diferente dentro de você? Deixe seu comentário, porque aqui, cada história compartilhada é uma chama acesa na consciência de todos. E isso me ajuda a criar conteúdos que te ajudem a entender os mistérios da sua própria jornada. A gente se vê na próxima.